Nesse mês de maio a gente vai conversar sobre assuntos que não são tão fáceis de descer. Esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. E eu tenho certeza que você gostaria realmente de conversar sobre esses assuntos. E eu espero que esses assuntos não sejam gatilhos para que você sofra e não consiga terminar de assistir. Então, mas mesmo assim, já que você está aí, curte a gente, segue. Esses assuntos que vão ser trabalhados esse mês vão valer muito a pena. Entre eles, a toxicidade das relações, a autoestima, entre outros. E aí, tá preparado? Então, se tá, fica aí. A gente, quando fala de toxicidade das relações, a gente precisa lembrar de pessoas muito próximas a nós. Pessoas que estão muito próximas ao nosso ciclo íntimo de amizade. E aí a família também tá. Quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, é um impacto. Confesso que realmente é complexo e é difícil de digerir, porque a primeira coisa que acontece é a gente negar o que está acontecendo. Ainda bem que algumas pessoas têm a informação antes, suspeitam da condição, situação dos seus filhos e já vão mais preparados para poder a bendita consulta do diagnóstico. Mas outros não. O susto é muito grande. Se para você foi tão difícil aceitar o autismo, você imagina para as pessoas que estão ao seu redor, que não tem nem metade, nem um terço da informação que você coletou antes de ir até a consulta do diagnóstico. Então, agora você coloca mais situações agregadas. Essa pessoa não tem informação, um problema. Essa pessoa é presa a valores extremamente antigos, que não existe, nunca viu disso. Minha mãe teve 10 filhos e nunca aconteceu isso. Você está colocando o problema demais, você está criando situação para o seu filho. Essas coisas que toda mãe e pai ouve e vem de pessoas muito próximas. Ou quando vem aquela toxicidade disfarçada, do tipo assim, seu filho tem alguma coisa? Eu já notei que ele tem um pouquinho de diferença. A curiosidade, a toxicidade disfarçada de curiosidade. Por que a gente não ouve, tipo, tá precisando de alguma coisa? Tô aqui para te ajudar no que for preciso. A gente escuta primeiro o lado curioso do ser humano. O ser humano é um ser curioso, ele quer descobrir o que está acontecendo com você, mas ele não quer ter a empatia suficiente para poder sair do seu ponto e poder entrar em ação. É uma fala, inclusive, cristã, que adianta você ter fala se você não tem ação. Aí fica essa dica para aquele pessoal que se diz ativista, tá? Ativista sentado no sofá não muda o mundo, tá, gente? Então, quando a gente fala da toxicidade, a gente consegue perceber o quanto essas pessoas podem ser maléficas nas nossas vidas. E aí você precisa enxergar que talvez a pessoa mais tóxica é a pessoa que precisa de mais informação. Mas aí você se pergunta, mas eu passei anos e anos explicando para essa pessoa o que é o autismo. Ela continua não aceitando. Eu continuo explicando que nosso filho, meu filho ou nosso filho, quando a gente fala nosso filho, eu estou abordando o parceiro, a parceira que está junto. Quando eu falo meu filho, estou falando das outras pessoas que estão ao redor. Já expliquei que meu filho ou minha filha tem dificuldade em executar funções porque ele tem disfunções executivas. Tudo é autismo. Aí quando o autista, por exemplo, fala, mãe, eu não lembrei. Tudo agora é culpa do autismo. Talvez essas falas precisam ser enxergadas pelo assunto de hoje, toxicidade. O quanto esta pessoa ao seu redor merece a sua atenção pelo grau de toxicidade que ela representa. Gente, é uma triste verdade. Boa parte dos relacionamentos acabam naufragando quando acontece uma condição dessa especial dentro de uma família. Muitas vezes, por causa da expectativa alimentada, muitos casais não suportam. Não porque o autismo em si chegou,
mas porque não estavam preparados para a paternidade, a maternidade, não estavam preparados para ter que largar tudo que tem para dedicar a paternidade, a maternidade. Então, gente, coloca na tua cabeça, muitos casais terminam relacionamentos quando a criança é concebida. Quando a criança chega, muitos pais vão embora, não tem a maturidade, não é simplesmente por ser autista. Isso é uma coisa que acontece e acontece muito. Por isso que é importante investir muito na cabeça dos jovens quanto à escolha do parceiro ou da parceira que desejam ter e quanto à gravidez precoce. Tá vendo quantos assuntos tem relacionado ao autismo? Então vamos continuar. Essa toxicidade que vem muitas vezes de dentro de casa, essa toxicidade íntima precisa ser combatida. Primeiro pela informação e depois, gente, pela trazer com carinho, com empatia, a responsabilidade para essa pessoa. Não pode ficar a cargo da mãe somente as funções ou disfunções ligadas ao cuidar dos seus filhos. É sobrecarregar demais alguém que já faz muitas coisas dentro de casa. Ou você acha que, além de muitas vezes ter um emprego fora, todas aquelas funções dentro de casa não cansam? É muito comum a gente perceber mães sobrecarregadas porque elas ficam com todas as funções. Enquanto isso, o cidadão chega em casa, senta no sofá e vai assistir o Jornal Nacional. Então, e reclama que a comida não está pronta, que a mulher não está cheirosa, por que ela não dá mais atenção para ele? Pois é, mané, que tal você prestar atenção na situação e levantar e tentar ajudar? Uma mamadeira não vai te quebrar teu braço. Você fazer um café, você levar um café na cama para tua mulher, não vai te quebrar, não vai te fazer menos homem. Cuidar dos seus filhos para que sua esposa possa ir ao salão, não vai te quebrar. Larga a mão do futebol no domingo, não vai te quebrar. A gente, quando fala sobre esses assuntos, a gente traz de novo a toxicidade. Às vezes, gente, a solução é ficar só. A gente fala muito isso, não é que nós somos contra o relacionamento, nós estamos torcendo contra o relacionamento. Só que a toxicidade chega num nível que é preferível você estar sozinho do que acompanhado. Porque o que adianta essa companhia que você tem, e a gente fala assim, chamada de solidão acompanhada. Nesse mês das mães, a gente celebra pessoas que de repente foram mães extremamente vitoriosas. Sou filho de uma mãe solteira. Sei bem como é que funciona. Sou filho de uma mãe solteira e preta. Sou filho de uma mãe solteira, preta e da Umbanda. A gente vai somando as coisas e as dificuldades que essas pessoas têm, e aí você vai perceber o quanto foi difícil e você achando que sua vida é difícil. E aí quando você pega, aumenta o laço, a amplitude, o seu círculo de relacionamentos, e aí você vai encontrar tias, avós, pessoas que estão no mais ciclo que às vezes conspiram contra você. Uma vez me falaram que é importante, de vez em quando, deixar que a família sinta falta da gente. Essa dica funcionou bastante, porque você deixando as pessoas sentirem falta de você, significa que alguma coisa que essas pessoas falam está te machucando. Então você tem que se afastar. É prudente se afastar. Não é ter ódio da pessoa, ter raiva da pessoa. Se afaste. Não permita que o que elas falam tenham a capacidade de mover em você. Por isso que existe uma situação chamada proatividade e reatividade. Proativo é quando você se antecipa ao que está acontecendo. Seu filho precisa de ajuda, você já vai atrás. Você percebe que precisa investir, você está correndo, você está agitando. E reatividade é quando qualquer coisa faz você ter essa atitude. Ah, eu só fui procurar uma escola especializada porque meu filho apresentou isso. Você está sendo reativo. Ah, eu saí daqui e fui lá brigar com a professora porque a professora falou que meu filho mordeu alguém. Você está sendo reativo. Então, toda vez que você responde a alguma coisa, está sendo reativo. E a toxicidade, ela tem uma capacidade de fazer a gente ser reativo. Lembre qual foi a última vez que você foi proativo em uma determinada situação, que você teve domínio.
Lembro de uma situação bem particular, eu já falei isso algumas vezes, de uma mãe que chegou para mim e falou o seguinte, falou na porta da escola: "Ah, eu queria saber quem é esse aluno especial que minha filha está convivendo". Se você for reativo, você vai partir para cima daquela pessoa que está falando besteira. Mas naquele momento eu que respondi para ela: "Prazer, eu sou o pai do aluno especial que convive com a sua filha e sua filha está adorando ele". Morreu o assunto. Então a reatividade faz que você, a proatividade faz com que você tenha domínio sobre a situação, mas para isso você precisa ter autoestima, trabalhar a sua autoestima, começar a enxergar que é preciso. E a autoestima, a gente, se trabalha dividindo papéis, fazendo com que seu esposo ou sua esposa possa dividir com você, para que você também tenha lazer, que você possa sair com as suas amigas e bater papo num shopping, ou de repente cortar o cabelo, colocar toda a conversa em dia no salão, falar das coisas, ser social é uma coisa importante. Aí veio a praga da pandemia e nos isolou, nos confinou. Gente, abre sala de chamada, fala com as pessoas, conversa com as suas amigas. Ah, mas meus filhos estão gritando, vai ser difícil, de repente, talvez alguma coisa foi feita de errado. Algumas crianças autistas realmente precisam ser melhor conduzidas. Porque, como qualquer criança, que isso não é do autismo, toda criança gosta de chamar atenção para si, gosta de trazer os pais para perto de si. E aí você talvez seja esse ambiente, você esteja colaborando com o sofrimento que você está passando agora. Então, quando a gente fala de toxicidade, a gente vai perceber que existem várias situações tóxicas ao nosso redor e que precisam ser vistas e revistas, para que a gente, num determinado momento, a gente, por causa do cansaço, do estresse, a gente não seja o tóxico para os nossos filhos. A gente tem visto muitos autistas tentando inclusive o suicídio, porque não aguentam mais a situação que muitos pais, como os pais abordam eles, talvez pelo cansaço ou falta de informação. Muitos autistas reclamam que foram diagnosticados, por exemplo, na fase de 15, 16, 19, 20 anos, e os pais falam que tudo isso é engodo, é mentira, falta de informação. E já escutei histórias do tipo assim, meu filho só vai deixar de ficar perto de mim quando casar. Ai, até coça. E se ele não casar? E se ela não quiser casar? E se ele passar numa faculdade? Nós também não podemos ser um ambiente tóxico a nossos filhos. Nós precisamos rever situações na hora da raiva. Você é burro, você é incapaz, você não sabe fazer nada sozinho, você esquece tudo. Essa toxicidade faz um tremendo mal a alguém que não consegue esquecer. A pessoa autista merece o seu respeito, mas você, pai e mãe, precisa sim ser respeitado. Mas para isso você precisa tomar posturas. E dentre as posturas é inclusive mandar embora essa pessoa que está próxima a você, que não te ajuda. Houve insistência, persistência, mas se não quer ajudar, antes só do que mal acompanhado. Viver sozinho com os filhos é uma situação muito comum no Brasil. Você, se gostar, inclusive, você vai poder ter sua própria vida sozinha com seus filhos, ou ter uma outra pessoa, ou não. Mas isso só vai acontecer se você tomar uma atitude hoje. A única atitude que você não pode ter é fazer mal a si mesmo. E tampouco, fazendo mal a si mesmo, você também não pode fazer mal aos seus filhos. Pensa nisso. A toxicidade realmente está aí fora. Muita gente é tóxica. Mas nós precisamos decidir se a gente quer ou não respirar esse veneno. Tá bom? Até a próxima.